Olá, meu querido, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto, junto com você novamente. Vamos tratar agora da nossa tarefa de casa, né? Nós ficamos com 3 exercícios lá na aula anterior. Espero que você tenha praticado, espero que você tenha estudado, né? O objetivo é você começar a visualizar, né, os polígonos, as relações entre as diagonais, os números de lados, né? E perceber também a regularidade e a irregularidade de alguns polígonos, ok? Vamos agora para o nosso primeiro exercício que ficou para casa. Então observe que nós colocamos uma tabela, né? Essa tabela ela vai trabalhar na verdade com a quantidade de vértices do polígono, a quantidade de diagonais que partem de cada vértice e a quantidade total de diagonais. Por exemplo, com 3 lados, com 3 vértices, né? Vamos pegar um polígono aqui de 3 vértices. Então eu tenho lá 3 vértices, então vértice 1, vértice 2 e vértice 3. Observe que com 3 vértices eu não tenho nenhuma diagonal, né? Lembre-se que a diagonal é um segmento de reta que une vértices não consecutivos. E no caso do triângulo, como nós vimos aí na aula anterior, não tem vértice que não seja consecutivo, né? Ou seja, o V3 é consecutivo do V1, o V2 é consecutivo do V1 e, né, analisando a partir do V2, a análise é igual. Por isso que, quando eu tenho lá 3 vértices, eu não tenho nenhuma diagonal, nem em quantidade, nem em quantidade que parte de cada vértice. E assim por diante eu vou trabalhando. Então, se você perceber, existe uma sequência aí que é determinada por n-3, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui quantidade de vértices do polígono 4, 4 menos 3, 1, 5 menos 3, 2, 6 menos 3, 3, 7 menos 3, 4. Então, se eu tivesse aqui 10, seria 10 menos 3, 7. Então, a quantidade de diagonais que partem de cada vértice é sempre n-3, onde n representa a quantidade de vértice, e aí eu posso determinar de forma genérica. Quando eu tenho n vértices, eu vou ter n-3. Então, o que preencheria essa região aqui, né, da nossa tabela seria n-3. Agora, qual é a quantidade total de diagonais em função do número de lados e em função, né, do número de vértices? Seria n que multiplica n-3 sobre 2. Isso é uma fórmula estabelecida e nós já utilizamos aí na aula passada, ok? Então o que preenche essa tabela, aquelas 2 lacunas que ficaram abertas ali, ficaram em branco, seria n-3, que é a quantidade de diagonais que partem de cada vértice, e a quantidade total de diagonais seria n que multiplica n-3. Beleza? Então, primeiro exercício para você analisar aí a sequência e perceber a sucessão que ocorre em função da quantidade de vértices. Agora nós temos um exercício muito interessante, é um exercício muito bem feito e que vai trabalhar e nós vamos questionar alguns detalhes interessantes e importantes aqui. Então vamos lá. O que vai nos ajudar aqui como referência, né? O que vai nos ajudar como referência é a fórmula que determina a quantidade de diagonais de um polígono em função aqui do número de lados. Então, veja o que diz a primeira afirmativa. Existe apenas um polígono cujo número de diagonais coincide com o número de lados. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho lá, diagonais é igual a n que multiplica n-3 sobre 2. Aí, ele está falando o seguinte, existe apenas um polígono cujo número de diagonais coincide com o número de lados. Então, o que eu vou fazer? Se o número de diagonais coincide com o número de lados, eu vou deixar aqui n igual a n que multiplica n-3 sobre 2. O que vai me dar a resposta é a seguinte. Por exemplo, se essa equação não tiver solução, qual é a minha ideia? O que eu concluo? Que não existe esse polígono, né? Se essa equação não tiver solução, significa que não existe o polígono. Se essa equação fosse, por exemplo, uma equação de segundo grau, né, vamos supor, e eu tivesse lá 2 soluções, 2 números reais, né, 2 números inteiros também, né, porque lembre-se que n é a quantidade de lados. Significa que existiriam 2 polígonos dentro dessa situação.
Se essa resolução me der uma única resposta, significa que eu tenho um único polígono que atende a essa situação proposta. Então, primeiro, veja que eu posso cortar esse n com esse n, né? Então, eu ficaria lá com 1 igual a n menos 3 sobre 2. Aí eu passo esse 2 multiplicando. Eu tenho lá 2 igual a n menos 3. Ou seja, o n vai dar 5. Na verdade, esse n existe, tem um número inteiro, ou seja, um número de lados inteiro, tem que ser um número inteiro, né? Eu não posso ter um lado e meio lado, né? E outro detalhe, existe uma única solução para essa equação. Então, quando ele fala assim, existe apenas um polígono cujo número de diagonais coincide com o número de lados, existe. É um polígono do quê? De 5 lados. Então, a primeira afirmativa, ela é verdadeira, ok? Dá uma lida agora na segunda afirmativa enquanto eu apago aqui. O que nós temos lá na nossa segunda afirmativa? Nossa segunda afirmativa fala o seguinte: não existe polígono cujo número de diagonais seja o quádruplo do número de lados. Então lembra o que eu te falei? Essa afirmativa vai ser verdadeira se ao montarmos a equação, ao montarmos a relação aqui, que ela vai acabar chegando a uma equação, né, uma equação do primeiro grau, essa equação não tiver solução. Se essa equação não tiver solução, qual é a conclusão? Não existem polígonos que atendam a esse fato de a diagonal ser o quádruplo do número de lados. Vamos fazer aqui para a gente perceber se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Eu tenho lá diagonal igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. Aí ele está falando o seguinte, que a diagonal seja o quádruplo do número de lados. Então, onde tem d, eu vou colocar 4n igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. Observe que tem uma coisa interessante, que eu posso simplificar esse n com esse n, né? Ou esse n passaria dividindo, ou esse daqui passaria dividindo. Então, de qualquer forma, eu posso simplificar. O que ficou aqui, né? Nós podemos passar esse 2 multiplicando, então ficaria 4 vezes 2 igual a n menos 3. 4 vezes 2 é 8, igual a n menos 3. Opa, eu estava pensando na resposta aqui. N menos 3. Aí o que vai acontecer? Se eu isolar o n vai dar 8 mais 3. Então, duas coisas aconteceram aqui. Primeiro, existe solução. Eu encontrei um número real, né, para a resolução dessa equação do primeiro grau. Outro detalhe, é um número inteiro. Né? Significa que, se é um número inteiro, o n tem que ser inteiro porque ele representa número de lados. Ele tem que ser um inteiro positivo. Né? Na verdade, tem que ser um natural. Então, esse n é 11. Não só existe, né, como de um número inteiro. Moral da história, essa afirmativa está errada. Porque ele fala o seguinte, não existe polígono e existe. A gente acabou de determinar. Ok? Vamos para a terceira afirmativa. Dê uma lida lá. Veja que interessante, se você não conseguiu ou não entendeu a resolução desse problema, né, ele é um problema um pouquinho mais complexo, o que você faz agora? Dá uma paradinha no vídeo, né, veja o que nós fizemos aí nas duas primeiras afirmativas e aí tenta fazer a terceira ali, né, usando o mesmo conceito que nós usamos até agora. Né? É interessante você tentar para perceber se essa afirmativa ali é verdadeira ou falsa. Olha o que ele fala. Se a razão entre o número de diagonais e o número de lados, então eu tenho lá, diagonal é igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. Se a razão do número entre o número de diagonais e o número de lados, então eu vou passar o n dividindo. Ficaria lá n menos 3 sobre 2. Né? Então ele fala o seguinte, preste bem atenção no que ele está falando aí. Se a razão entre o número de diagonais e o número de lados é um número natural, lembre-se, para ser um número natural, isso daqui, para pertencer ao conjunto dos naturais, ele tem que ser inteiro e positivo. Tem que ser um número inteiro positivo. Né?
significa que o número de lados é ímpar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação aqui para perceber, né? N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6 e N igual a 7, né? Olha que interessante, eu coloquei N igual a 3, mas a gente sabe que com 3 lados eu não vou ter nenhuma diagonal, né? Com 3 lados eu teria lá, 3 menos 3 daria 0. Então, 0 por 2 dá 0. Então aqui eu sei que o número de diagonais seria 0, ok? Agora, acompanhando aqui, 4 menos 3 sobre 2. 4 menos 3 dá 1. 1 sobre 2, essa razão aqui daria meio, né? Então, se eu fizer aqui, isso aqui eu não vou nem considerar, mas a razão entre D por N daria meio. Veja que meio não é um número inteiro. Então, para N igual a 4, não dá um número inteiro. Para N igual a 5, 5 menos 3, 2. 2 por 2, 1. Então, para N igual a 5, a razão entre a diagonal e o número de lados dá 1. Agora vamos ver para N igual a 6. 6 menos 3 dá 3. 3 por 2, 3 meios. Então, a razão entre o número de diagonais e o número de lados dá 3 meios, ok? Para N igual a 7. 7 menos 3 dá 4. 4 por 2 dá 2. Então, a razão entre D por N igual a 2. Agora, se a gente parar para observar, veja aqui, olha o que ele fala na afirmativa. Se a razão entre o número de diagonais e o número de lados de um polígono é um natural, então o número de lados é ímpar. Olha que interessante. Quando o número de lados for par, N igual a 4, N igual a 6, até você poderia simular em casa lá, N igual a 8 e assim por diante. A razão deu meio, deu 3 meios, ou seja, não é um número natural. Agora, quando N igual a 5, N igual a 7, 9, 11, aí eu vou ter um número natural. Então é uma afirmativa que está correta. A terceira afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Então nós ficamos com a resposta aí apenas 1 e 3, ok? Agora, por último, nós temos uma imagem, né? Deixamos aí um exercício para você analisar a imagem, né? Ela representa aí como se fosse lá um diamante, né? Uma logomarca de uma joalheria, ela está representando aí de forma sintetizada lá um diamante. Aí ele quer saber o seguinte, o contorno dessa figura, né? O contorno dessa logomarca é um polígono convexo, é um polígono côncavo. Lembra o seguinte, como é que eu determino se ele é convexo ou côncavo? Se eu passar uma reta aqui, né, uma reta que passe por 2 vértices, e os demais vértices fiquem de um único lado, eu tenho um polígono o quê? Convexo ou côncavo? Tem um polígono convexo, né? E outro detalhe, ele não tem os lados regulares. Então ele é um polígono convexo, porque se eu traçar uma reta aqui, os outros vértices ficam do mesmo lado, né? E ele não é regular, então ele é um polígono convexo irregular. Ok, meu querido? Seria regular se eu tivesse todos os lados iguais. Ok? E para ele não ser convexo, eu poderia fazer um polígono assim. Aí eu não teria um polígono convexo. Por quê? Porque se eu passar uma reta aqui, eu teria os vértices desse lado, mas eu ficaria com o vértice do lado de cá. Então deixaria de ser convexo e passaria a ser um polígono côncavo. Até porque dá, né, aqui uma concavidade. E aqui eu tenho uma face convexa e uma face côncava. Beleza? Então é isso. Né? Obrigado por estar presente com a gente, resolvemos aí a tua tarefa de casa, até um próximo encontro onde a gente continua aí a estudar os polígonos regulares e irregulares. Um abraço para você e um bom estudo e capricha aí porque matemática é muito importante e quem aprende matemática é mais feliz, beleza? Um abração, até um próximo encontro.